XFM Desporto. Muito boa noite, mais uma emissão do Viana Cidade do Desporto, como sempre à sexta-feira entre as 21 e as 22 horas, em 90.8, na Rádio Geis, também através das plataformas digitais. Mais uma semana em que vamos abordar a terceira ronda do Campeonato de Portugal, que se realizou no passado fim de semana. Vamos também olhar para aquilo que se vai passar já no próximo fim de semana, ou este fim de semana que se aproxima com a realização da primeira eliminatória da Taça de Portugal, e a olhar também para aquilo que são os preparativos das equipas que vão competir nas provas distritais que arrancam no próximo dia 7 de setembro. Temos também esta noite um convidado especial, Rui Carvalhal, técnico dos limianos, vai estar à conversa connosco acerca daquilo que são as perspectivas do Limianos para esta temporada 2025-2026. O Limianos que arrancou o campeonato com 2 vitórias, não jogou no passado fim de semana, uma vez que o seu jogo na Madeira foi adiado para o próximo dia 12 de outubro, o jogo que seria com o Machico, e ainda assim o Limianos pode ser a única equipa do campeonato a chegar à terceira ronda com o plano de vitórias, caso consiga vencer esse jogo na Madeira frente ao Machico. Mas antes de avançarmos para a conversa com o Rui Carvalhal, também vamos estar à conversa com o Miguel Quitos, habitual comentador nestas emissões de sexta-feira. Miguel, muito boa noite. Para já, e numa nota de rodapé, em relação à ronda número 3 do campeonato, para já não foi positiva para as equipas do distrito. Ambas perderam, o Monção na Madeira com o Camacha por 4-0, o Vianense na deslocação a Bragança, derrota por 2-1. O Limiano, já o disse, joga apenas no próximo dia 12 de outubro o jogo da terceira jornada frente ao Machico. Mas estes 2 jogos, nós tínhamos dito aqui na semana passada, seriam 2 jogos difíceis para Monção e para Vianense, e vieram a confirmar-se. Boa noite, Mário, boa noite a todos os ouvintes, uma boa noite também para o Rui Carvalhal, um amigo de futebol, um amigo que eu tenho de futebol, de algumas batalhas que já tivemos. Em relação a estas 2 equipas, se as pessoas se lembrarem, não estava a prever grande coisa neste fim de semana, principalmente o Monção em Camais. Acho que era muita coisa misturada nesse jogo. Era a viagem à Madeira, era um adversário difícil, eram as condições climatéricas, que é sempre diferente na Madeira. Infelizmente o meu palpite, quando eu disse que se calhar não acreditava que fosse a primeira vitória, os primeiros pontos da Monção, de facto assim aconteceu, infelizmente. Em relação ao Vianense, pensava, depois da excelente exibição que fez em Santo Tirso, que conseguisse trazer pontos de Bragança. A verdade, também assumo aqui, não tenho, porque não vi o jogo, não tenho grande informação, mas acho que não teve ao nível de Santo Tirso, mas a melhor pessoa para falar sobre esse jogo és tu. Foi pena porque era importante o Vianense trazer pontos de Bragança, sabendo nós que o Bragança é um dos candidatos. É uma equipa que tem 3 jogos e podia ter também os 9 pontos, porque é uma equipa que tem jogado sempre em inferioridade numérica e neste jogo também o fez, e é uma equipa que tem até a data mostrado muita qualidade. Foi pena, acho que o Vianense deu um pequeno passo para trás. Vamos tentar que na próxima jornada consiga fazer os 3 pontos, porque neste momento já começa a pesar um bocadinho. Só vou dar um exemplo aqui, nosso amigo Rui. Se o Limianos fizer 9 pontos, já estamos a falar do Limianos para o Vianense, poderemos estar aqui a falar numa diferença de 8 pontos. Isto, se o Limianos ganhar o jogo que está, quem é falta, que também não é um jogo fácil. Exatamente. Ainda vamos falar um bocadinho mais em pormenor destes jogos e também do resto do campeonato. Agora vamos também chamar à emissão o técnico dos limianos, Rui Carvalhal, que é o nosso convidado nesta noite de sexta-feira. Rui, boa noite, muito obrigado por estar connosco. Olá, Mário, boa noite. Boa noite também ao meu colega e amigo Miguel, com quem, como disse bem, já partilhámos algumas
há umas lutas no futebol saudáveis e boas e portanto também é com muito prazer que participo neste painel também com ele. Rui, em Agradecer relação... o convite Sim. agradecer o convite da Rádio Jace e dizer que é sempre um prazer estar nesta casa e vos dar os parabéns pelo trabalho que têm feito na promoção do Campeonato de Portugal. Rui, vamos começar exatamente pela questão que há pouco levantava, porque o Limianos, embora não tendo jogado, arriscava-se a ser a única equipa do campeonato que poderia atingir o pleno de vitórias nas jornadas realizadas. Ainda assim, 6 pontos amilhados até o momento, está a ser um bom início de temporada para a sua equipa. Sim, está a ser um bom início de temporada, um início onde estamos a conseguir ter uma performance em termos de resultados muito positiva, 4 golos marcados, 1 golo sofrido, 2 vitórias, obviamente que é muito positivo, mas também temos a experiência o suficiente neste campeonato para perceber que é preciso ter um equilíbrio emocional bastante grande, quando nos corre bem e quando não nos corre tão bem. É um campeonato extremamente competitivo, onde nós sabemos que tanto podemos estar a vencer como estar a empatar ou a perder, e portanto obviamente estamos muito felizes. Cada vitória neste campeonato tem que ser vivida com alegria, porque é um campeonato extremamente competitivo, onde há alguns jogos que podemos não vencer e portanto sempre que o vencemos obviamente que devemos também ter a alegria da vitória e a felicidade do trabalho conseguido. Mas não passa disso, porque sabemos que de um momento para o outro as coisas se podem complicar. Vamos naturalmente trabalhar para ir continuando jogo a jogo a vencer os nossos jogos, e é esse o nosso foco, sem muita embandeirar pela positiva quando as coisas correm bem, mas também não cair num fosso quando as coisas não correm tão bem. Temos a plena noção do que é este campeonato e portanto obviamente que trabalharemos para continuar na próxima jornada, continuar a ser competitivos e a vencer. Esse é o grande desafio e a grande vontade de Limianos. São apenas 2 jogos em 3 jornadas disputadas e por isso é muito cedo e vamos a trabalhar com humildade e afinco para continuar. Rui, olhando para aquilo que foi a preparação da época, o Limianos, e nós fomos, dissemos aqui várias vezes, o Miguel Quitos, o Manuel Mesquita também nos acompanhou algumas vezes e eu também fui falando sobre isso. O Limianos foi, digamos, da maior parte das equipas e sobretudo das equipas do distrito, aquela que manteve uma maior linha de continuidade, digamos assim, manteve muita gente das últimas 2 temporadas, que já a trabalhar consigo, conseguiu alguns reforços importantes. Há aqui um trabalho de continuidade que foi, digamos, planeado e que de alguma forma também se calhar resulta naquilo que tem sido a performance da equipa nesta fase inicial da temporada. Algumas diretrizes que são aquelas que o Limianos segue, é a política desportiva do clube, definida pela direção. A direção do clube tem esta política desportiva e nós obviamente que concordamos com ela, por isso é que também aceitámos o desafio, por isso é que também nos temos continuado neste desafio, porque concordamos com a linha orientadora e é essa linha orientadora que temos vindo a seguir ao longo desta terceira época em que estou no Limianos. Tentar ter o máximo de jogadores possíveis da Vila de Ponte Lima que encaixem no desafio, ou seja, que sejam jogadores que nos possam aportar qualidade ao plantel. Se possível, na formação de Limianos, ainda melhor, é ótimo. Se conseguirmos apostar na nossa formação, excelente, é esse um grande desafio. E depois também algumas situações mais. Tentar ter jogadores da zona, jogadores que não precisem de estadia e alimentação, ou seja, estamos a falar de Viana do Castelo, Braga e ali a zona da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, ou seja, zonas onde os jogadores se possam deslocar de carro para o treino e para o jogo e não precisarmos de ter estadia e alimentação, é uma situação que evitamos. Jogadores estrangeiros também evitamos, um bocadinho pelas razões que falei atrás dos jogadores da nossa zona. E, portanto, estas diretrizes são aquelas principais que gerem aquilo que é a formação do plantel de Limianos. E depois, dentro disso, com essas diretrizes, tentamos, obviamente, fazer o melhor plantel possível, com os recursos financeiros que temos, com as condições logísticas que temos e com as condições materiais que temos, nomeadamente com o nosso campo que
em alguns momentos é um entrave. O sintético, sabemos que nem todos os jogadores gostam de jogar em sintético, e portanto tudo isto feito é aquilo que nos leva a organizar o plantel da melhor forma que conseguimos. Há jogadores que nós conseguimos, há outros que não conseguimos, mas em geral eu acredito que o Limianos tem feito plantéis competentes, e por isso é que eu acredito que o trabalho que está a ser desenvolvido tem correspondido àquilo que são os anseios principais do Limianos, que é solidificar-se nas provas nacionais. Em relação à época passada, perderam um jogador que era de alguma forma uma referência do clube, digamos assim, que era o Vasco Costa, não é? Que deixou de jogar. Mantém, no entanto, o Pedro, ou melhor, o Zé Pedro, que é também digamos, uma peça importante, acredito eu, dentro do próprio grupo de trabalho. Conseguiram alguns reforços, o Joel, por exemplo, que é um regresso, o próprio Samat também regressou a Ponte Lima. Mesmo esses jogadores, digamos assim, que voltaram, já tinham alguma identificação com o clube? Sim, nós perdemos aos jogadores que são importantes, que eram importantes a nível de qualidade e também a nível de balneário, e que encaixavam nesta mística e linha orientadora que referi atrás. O Vasco Costa, o Cláudio Dantas, são jogadores que já estavam há alguns anos no Limianos e que decidiram a sua vida por outro caminho, e tivemos obviamente que fazer aqui algumas escolhas. Depois há jogadores que nós gostaríamos de renovar, mas não conseguimos, outros que gostaríamos de contratar, mas não conseguimos, mas muito daquilo que nós gostaríamos de ter, conseguimos ter. O Zé Pedro e o Vasco, os jogadores que referiu, encaixam muito bem naquilo que são a filosofia do clube que eu falei atrás, jogadores da Vila, jogadores com formação no Limianos e com percurso, que nos conseguem ajudar a todos os níveis, e temos lá outros jogadores que também nos ajudam muito nesse capítulo. Isso também é uma base muito importante para aquilo que é o nosso objetivo. E depois, obviamente, que quando conhecemos alguns jogadores dentro desta zona geográfica que referi atrás, obviamente que às vezes o jogador pode não estar no nosso projeto, porque naquela época foi por outro caminho, ou o Limianos também não teve as condições necessárias ou também não quis, mas pode haver essas situações de alguns regressos, porque são jogadores que se enquadram nessa zona geográfica e enquadram-se na qualidade que nós perspectivamos e que nós conhecemos, e portanto esses dois jogadores que referiu, o Samat e o Joel, encaixam um bocadinho nisto, jogadores que já trabalharam no Limianos, e ainda por cima também já trabalharam comigo, o Joel no Cerveira e o Samat no Merlinense, são jogadores da nossa zona. Quando nós conhecemos os jogadores, ainda por cima há esta identificação com o clube e há esta possibilidade geográfica de contratação, obviamente que juntamos aqui um bocadinho do útil ao agradável e tentamos contar com esses jogadores que nos trazem qualidade, experiência e também conhecimento do clube, que também é importante. Miguel, o que é que gostarias de perguntar aqui ao Mr. Rui Carvalhal? Rui, mais uma vez, um abraço. Teria aqui muitas coisas para falar contigo acerca do Limianos, mas numa primeira abordagem, deixa-me-te dizer que eu sou um fã de Limianos, porque eu gosto, e quando percebo que existe uma política desportiva, na teoria, e depois essa mesma passa à prática, eu fico satisfeito, porque é sinal que as pessoas têm ideias e depois passam para o campo, para a prática, o que penso. E nós aqui já falámos muitas vezes nos nossos programas que para nós era óbvio que o Limianos era uma equipa que estava à frente nesse aspecto, não só em relação às equipas do distrito, mas também nesta Série A. Percebe-se, até pela tua primeira abordagem, que existe uma ideia, existe um plano para o Limianos, e depois, como tu disseste bem, com algumas dificuldades, às vezes as coisas não são como nós queremos, mas existe um plano. E percebe-se essa situação, já o ano passado, acho que era essa política do Limianos, a tentativa de não ter jogadores estrangeiros. Eu, no último programa, falei sobre isto. Para mim foi, mais uma vez, não tem nada contra os jogadores estrangeiros. Já disse isto ao Mar, era um assunto que nós deveríamos aqui falar. Mas tu entraste no último jogo com 11 portugueses. E então percebe-se a ideia e percebe-se o plano do Limianos. Por isso é que eu disse no início que sou um fã quando as pessoas planeiam e depois tentam concretizar com maiores ou menores dificuldades.
parabéns ao Limianos, porque nota-se que sabem o que querem. Depois, se ganha mais ou se não se ganha, isso já é outro problema. Parabéns pelo início do campeonato, Rui. Tu sabes que te acho um excelente treinador, um excelente ser humano também. Também sei que ajuda-te e vai-te ajudar estes 3 anos no Limianos. Vai-te ajudar porque o primeiro ano foi excelente. O segundo já não foi tão bem conseguido. Nós aqui também já falámos. Tu, ou o ano passado, falaste muitas vezes. Tiveste muitas lesões. E até eu acho, sabendo gerir, e tu disseste muito bem que gerir as vitórias e as derrotas da mesma maneira, não ficar muito felizes, muito eufóricos quando se ganha, não ir muito abaixo quando se perde. Eu acho que tu tens esse exemplo. O primeiro ano foi muito bom. As expectativas foram sempre muito altas, o segundo ano não foi tão bom e tu já tens essa experiência de saber gerir o ganhar mais vezes e não ganhar tantas vezes. E eu acho que este terceiro ano, acho que vai ser o teu ano, vai ser o ano do Limianos, vai ser o ano que se calhar o Limianos vai conseguir o objetivo de entrar na Liga 3. Esta era a primeira análise, Rui, não sei se concordas comigo, se tens aqui alguma coisa a apontar em relação ao que eu disse. Miguel, em primeiro agradecer-te por aquelas palavras muito justas para aquilo que é o projeto de Limianos. Não é meu o projeto, é da direção de Limianos, e por isso agradeço por isso e acho que é justo para aquilo que a direção de Limianos tem tentado fazer e agradeço por essa coerência e essa atenção a um projeto que eu acho que é bom, que é coerente, não é melhor nem pior que o de ninguém, é o de Limianos, mas é coerente. Eu acho que é isso que tentas aí um bocadinho dizer, e eu concordo com isso. Há uma linha orientadora muito clara, não tem a ver com o treinador, tem a ver com o clube, e quando é assim, um clube está em boas mãos, digamos assim. Depois de agradecer também pelas palavras em relação a mim, sei que são sinceras, como também sabes que também as tenho em relação a ti, à tua pessoa e ao treinador que és. Eu em relação a isso do Limianos, nós já tivemos coisas muito boas, como já tivemos coisas que não foram tão boas. Atingimos sempre, felizmente, uma maneira, numa época de uma maneira muito boa, noutra de uma maneira mais difícil, o objetivo principal que era o Limianos solidificar-se, não andar no sobe e desce, que isso era dramático para o clube, e o ano passado obviamente que andou aqui um bocadinho essa sombra, mas conseguimos numa época extremamente difícil. E essas épocas podem acontecer, nós tínhamos até um bocadinho, às vezes chegámos a comentar, do ano em que o Sporting foi campeão no primeiro ano do Ruben Amorim e no ano a seguir foi acho que quarto classificado, uma época que correu muito mal, e nós o ano passado passámos um bocadinho por isso, uma época, quase tudo o que havia para nos correr mal, nos corria mal, as coisas não nos corriam bem, nós tivemos várias dificuldades no plantel, uma série também muito forte, muito competitiva, não sei, estão-me a ouvir? Sim. Uma série muito competitiva, muito difícil, e por isso tivemos dificuldades, mas eu considero que toda a gente no clube, sinceramente, considero que toda a gente no clube fez um grande trabalho na época passada. Eu entendo que se calhar para fora não é isso que parece, mas eu entendo que nós lá fizemos muito, todos juntos, todos unidos, para conseguir que o Limianos chegasse à última jornada já com a manutenção garantida e não ficou na primeira metade da tabela, ou seja, não ficou no 7º lugar por 2 pontos. Por exemplo, se o jogo com o Domense, o último jogo do campeonato, acabasse aos 83 minutos, nós estávamos na primeira metade da tabela, sofremos 2 golos na parte final do jogo e aí ficámos logo no lugar acima da manutenção, que não era o lugar que queríamos, mas não podemos deixar de olhar para aquilo que foi nessa época e ficar até orgulhoso por trabalho que fizemos em circunstâncias muito difíceis que nós sabemos melhor que ninguém. Partimos para esta época com um objetivo muito claro, e acreditem que não estou aqui a mentir, a esconder nada, a esconder o jogo. O objetivo de Limianos é andar nos lugares mais acima possível, tentar a manutenção o mais cedo possível, tentar ter uma manutenção tranquila, tentar potenciar alguns jogadores jovens que temos e, se possível, conseguir aqui algumas transações que possam ajudar o Limianos e o Limianos continuar a solidificar-se. Nós sabemos que neste momento, ao dia de hoje, nós não temos possibilidade de jogar a Liga 3 no nosso estádio, é uma realidade que não podemos fugir dela, não temos essas condições. Sei que a direção está a trabalhar com o município para isso acontecer, mas não temos. E o Presidente ainda há pouco tempo numa intervenção disse que nem sabia o que é que fazia se conseguisse esse apuramento para a Liga 3. Portanto, é o que é. Obviamente que não vou esconder, se podemos ficar em primeiro lugar não ficamos em segundo, se ficamos em segundo não ficamos em terceiro,
Mas o grande objetivo de Limianos é uma manutenção tranquila, tentar andar nos lugares cimeiros, tentar potenciar jogadores, tentar continuar a solidificar-se e, em paralelo, numa coisa muito importante, tentar que realmente avance a construção do estádio com o relva natural para o Limianos poder, a breve prazo, atacar de forma clara a Liga 3. Rui, prontos, concordo com o que tu disseste. Há aqui uma parte que eu não estou muito de acordo, não vais levar-me a mal. Conhecendo como te conheço, sei que, e tu disseste, eu mesmo agora no fim, se o Limianos ficar nos 2 primeiros, lutar para a Liga 3 e subir, eu acho que é um problema da direção, é um problema do teu presidente. Mas não há dúvidas. É um problema da direção. Miguel, não há dúvidas nenhumas que se pudermos não vamos olhar para trás, mas não é o objetivo declarado porque não pode ser. Pronto, eu percebo, mas oh, Rui, não achas que tens equipa e estrutura para assumir essa candidatura à Liga 3? Sinceramente? Eu acho que nós temos no Limianos boas condições de trabalho, umas condições de trabalho que nos permitem isso, à exceção daquilo que é muito importante, Miguel, que é de facto um roubado natural. Sim, eu sei. Se nós subirmos divisão, a verdade é que não podemos jogar em Ponte Lima, tínhamos que procurar soluções, o clube não quer deixar de jogar na vila que representa, a direção, e bem, porque sabe que isso traz uma instabilidade financeira e logística muito grande, e portanto não dá. Agora, se tu me perguntares assim, o Limianos tem jogadores para andar lá em cima na discussão? Eu acho que tem um plantel bem formado, acho que tem qualidade, e que claramente vai ser uma das equipas mais competitivas, como já tem sido nos últimos anos. Oh, Rui, tu vais-me desculpar, eu acho que tenho um excelente treinador, uma excelente equipa técnica. Este ano, mais com o Filipe Martins, também certo, ainda vai ser uma grande ajuda para vocês. Tenho uma grande equipa técnica, tu és um grande treinador. Os jogadores individualmente são grandes jogadores, tenho uma excelente estrutura, uma grande direção. Eu, sinceramente, e gostava muito que o Limianos lutasse pela Liga 3. Muito sinceramente, eu acho que se vocês não conseguirem, vão andar lá muito perto. Oh, Rui, desculpa lá, em relação aos candidatos? Seja essa a opinião, eu fico muito feliz que seja essa a opinião porque merecem, pura e simplesmente porque merecem, Rui. Em relação aos candidatos, o Miguel Guides falava nessa questão, e temos vindo a falar aqui algumas vezes. Há de facto um conjunto de equipas que teoricamente estão bem apetrechadas para poder lutar pelos primeiros lugares. Falámos aqui no Vianense, até embora com algumas dificuldades nesta altura, mas pela estrutura que tem e pelo aquilo que é o investimento que vai ser feito, acreditamos que pode lutar ainda pelos lugares da frente. Haverá um Tirsense que está muito bem preparado. O Brito, vocês já jogaram com o Brito, ganharam 3-1, mas o Brito também terminou no top 5 época passada e quer melhorar, digamos, essas condições. Há um Chaves B que tem vindo a surpreender e depois há um Limianos. Acredita, Rui, que são estas equipas que podem, digamos, lutar por esse top 5, top 4 do campeonato? Mário, desculpa lá, não falaste no Bragança. E não falei no Bragança, exatamente, não falei no Bragança. Eu ia de facto falar do Bragança e do próprio Camacha, acho que são equipas com capacidade para tal. O Brito tem um excelente plantel, excelentes jogadores, tem o mesmo problema que tem no Limianos, que é ser um sintético. Obviamente que não sei quais seriam as soluções que o Brito teria para jogar caso suba à Liga 3. Não sei se poderia ser ali o estádio a pista Gêmeos Castro, ali em Guimarães ou alguma coisa do género, ou se haverá projeto para fazer um estádio novo, mas que tem jogadores e tem estabilidade nos últimos anos do campeonato, também tem. O Tirsense já é diferente, já tem um roubado natural, embora que não esteja roubado nas melhores condições. Eu acho que o Tirsense tem sempre um revés, acho que quase sempre joga fora de casa, acho que o roubado prejudica muito a equipa de Tirsense, é uma equipa que tem qualidade, mas que nos últimos anos eu sinto que o roubado prejudica muito o projeto desportivo do clube. O Camacha tem um bom roubado, o Vianense tem um bom roubado, ou 2 bons roubados. Eu acho que são estas equipas que no fundo podem ter mais capacidade, mas juntaria ali uma equipa que depois é sempre aquela incógnita, mas que depois vamos vendo se consegue ou não, que é de facto o Chaves B, que entrou muito bem na prova. Não sabemos até que ponto é que irão continuar alguns jogadores da equipa B, que vão continuar na equipa B ou só bem a A. Estas equipas têm sempre um bocadinho esta dificuldade de perceber o que é que vão fazendo a longo prazo, mas também à partida também tem condições. Portanto, eu acredito que não fugirá muito destas equipas que falámos e que são os principais candidatos, umas já mais preparadas do que outros, mas não fugirá muito destas que referimos.
Em relação ao Limianos e tendo em conta estas duas primeiras jornadas, ganhou em São Martinho na primeira jornada por 1-0, num terreno difícil, acredito eu, até porque também é um relvado sintético que eu conhecia há 2 ou 3 anos e que estava em muito mau estado, mas a vossa vitória frente ao Brito foi importante até porque vocês estiveram a perder 1-0, deram a volta para 3-1, ou seja, nota-se que há ali muita crença dentro do próprio grupo de trabalho. Sim, é um grupo de trabalho extremamente dedicado. Criou-se aqui uma união já bastante forte num curto espaço de tempo. É um grupo dedicado que tem conseguido sofrer nos momentos em que temos que sofrer. Claramente que em São Martinho, em alguns momentos, principalmente na ponta final, tivemos que saber sofrer. O campo era extremamente difícil de se jogar, muitas dificuldades. Eu até, para mim, acho que não faz muito sentido a forma como aquele sintético está para se jogar numa prova nacional. E isto não é uma crítica ao São Martinho, porque o São Martinho também é um prejudicado por isso, sem dúvida, porque é onde eles jogam sempre. Isso também, penso que também os prejudica, nem que mais não seja porque os jogadores depois acabam por não gostar muito disso. Em relação ao Brito, eu penso que fomos muito competentes, também tivemos que sofrer em alguns momentos, mas fomos muito competentes. Já foi um jogo diferente da primeira jornada e eu acho que conseguimos vencer o jogo com muita vontade, muita dedicação e também muita competência. E esta união que fala, sem dúvida nenhuma, que temos que estar presente nos 2 jogos, porque neste Campeonato de Portugal normalmente sofre-se muito. Os jogos normalmente são muito equilibrados e é quase sempre ali por um golo. Para mim, esta última jornada que não jogámos foi uma surpresa por o desnível de jogos que houve em alguns resultados, porque normalmente nesta prova os resultados são muito apertados na maioria dos jogos. Outro dos objetivos, acredito eu, passa pela Taça de Portugal, Rui. Vocês têm agora o primeiro jogo já no domingo com... Estava aqui a olhar para... Não, nós não jogámos, nós estamos isentos. Vocês são isentos, exatamente, correto. Vocês estão isentos, vocês estão já apurados para a segunda ronda, exatamente. Exatamente. Depois vão jogar com o vencedor do Aparecida, com o Vila Miá. Sim, está bem. Eu estava aqui a olhar ainda para a segunda eliminatória. Ou seja, a taça tem sido também um palco importante para o Limianos nos últimos anos. E este ano acredito que também vocês olhem para isso. É uma forma digamos, de dar a conhecer um pouco mais o clube, também lançar gente nova. Esta isenção, digamos assim, na primeira ronda e o facto de jogarem em casa na segunda eliminatória já dá aqui à partida digamos, uma motivação também especial, acredito eu, para esta prova. Sim, nós gostávamos muito de ultrapassar o máximo de eliminatórias possíveis, como toda a gente. Sabemos que a Taça de Portugal tem também uma componente financeira que é muito importante, que ajuda muito. Além de, isso já por presença na eliminatória, tem-se algumas verbas. E depois, obviamente, também, se pudermos ter a felicidade de encontrar uma equipa onde haja transmissões televisivas, ainda mais nos pode ajudar ao orçamento da nossa época. Por isso, claramente, que a Taça de Portugal é um forte objetivo que nós temos, tentar chegar ao máximo possível nas próximas eliminatórias. Este ano, pela primeira vez, tivemos uma isenção na primeira eliminatória. Na segunda eliminatória, calhou-nos o jogo em casa, contra equipas muito difíceis, equipas que começaram bem o ano, tanto o Aparecida como o Vila Miá começaram muito bem esta participação no Campeonato de Portugal, numa série difícil, na Série B. Por isso vai ser certamente um jogo muito difícil, mas é em nossa casa e é melhor do que aquilo que foi nos últimas 2 épocas, porque, por exemplo, nas 2 últimas épocas, na primeira época, nós defrontámos o Barzinho e depois fomos a Felgueiras, e o ano passado nós passámos a primeira eliminatória em Balpassos e calhou-nos os Chaves da segunda liga aqui em casa. Portanto, desta vez ficámos isentos na primeira eliminatória e estamos na segunda, jogamos em nossa casa com a equipa do mesmo escalão que nós, uma equipa do escalão acima. Obviamente que sabemos que vai ser muito difícil, mas temos que fazer a nossa parte para mostrar dentro de campo essa vontade e essa ambição que temos de chegar o mais longe possível na Taça de Portugal e, portanto, é o jogo que temos que vencer. Estamos já na reta final desta nossa conversa. Não sei, Miguel, se queres colocar aqui ainda alguma questão ao Rui. Ao Rui, era só 2 perguntas rápidas, pá. À vontade. Tu, o primeiro ano do Limianos, treinaste de noite ou regime diurno ou noturno? Não, eu já apanhei o Limianos, foi no ano em que o Limianos subiu de divisão, da Distrital para o Campeonato de Portugal e começámos logo a treinar de manhã. Quais são as grandes diferenças que
as mais importantes de treinar de dia e treinar de noite? É assim, é uma grande diferença, para melhor, obviamente. Há sempre aqui uma dúvida que os treinadores colocam, se é melhor treinar de manhã, se é melhor treinar à tarde, tendo em conta que a gente joga à tarde. Exatamente. Podia ser vantajoso jogar à hora do jogo, mas obviamente que muitas vezes isso não se consegue. Agora, entre treinar ao final do dia ou treinar de manhã, é muito mais vantajoso treinar de manhã, na nossa opinião. 3 ou 4 coisas fundamentais. Apanhas os jogadores frescos, nós não somos profissionais. Atenção, por se treinar de manhã não é que sejamos profissionais. Profissionais é uma equipa que só faz aquilo, nós não fazemos só aquilo. Eu tenho outra atividade de tarde, a maioria dos jogadores tem outra atividade de tarde. Agora, em vez de termos uma atividade antes do treino, é o treino antes da outra atividade, ou seja, vamos mais frescos para o nosso trabalho. Depois apanhamos sempre o treino com luz natural, com o sol, que também é muito melhor, e logo essas duas vantagens são muito grandes. O tempo que tens para preparar a tua unidade de treino, organizar o teu trabalho e a frescura com que chegas ao mesmo é uma diferença muito grande, e por isso eu acredito que traz muitas vantagens, e isso é algo que já está incutido no Limianos e, na minha opinião, muito bem. Rui, e agora para terminar, sei do teu carinho também que tens pelo futebol distrital. Opá, deixa-me-te fazer esta pergunta. Quem, na primeira divisão, quem achas porque tu sei que tu acompanhas e és uma pessoa entendida na situação, quem achas quem são os candidatos na nossa primeira para a subida ao Campeonato de Portugal? Não tenhas medo Eu tento acompanhar, e obviamente que é a minha obrigação acompanhar, porque nós temos que ter, obviamente, olhar para o mercado do futebol distrital, temos que acompanhar aqueles jogadores que nós sabemos que nos podem ajudar e que estão preparados para dar o salto para fazer parte do nosso plantel. Por isso é a nossa, nem que não fosse só o gosto que tenho muito, também tenho a obrigação de o fazer. E nós, em todo o clube, também fazemos isso. Acompanhamos muito a AFE de Viana e a AFE de Braga, essencialmente. O Porto um pouco, mas menos, mas a AFE de Viana e a AFE de Braga acompanhamos muito para tirar alguns jogadores que possam nos ajudar. E depois também, obviamente, por prazer, porque são divisões que eu gosto, onde já trabalhei, onde não sei se me trabalharei outra vez no futuro, e por isso gosto muito de acompanhar o futebol distrital. Quem eu acho que é o principal candidato e quem eu desejo que seja o candidato, naturalmente, que é o Ponta Barca, porque é o meu clube, é o clube que é a minha terra, o que eu representei na formação, e portanto gostava que fosse o campeão, não vou esconder isto, e acho que é um forte candidato, pelo treinador que tem, pela estrutura que este ano criou e também pelo plantel que conseguiu formar, mas acho que vai ser uma prova muito equilibrada. Eu tive a oportunidade já de ver algumas equipas, e acho que o Caminho é uma equipa que está muito bem, já treinou connosco este ano e achei que tem bastante qualidade individual e coletiva, e acho que tem ali boas condições de trabalho e que está a fazer um projeto bastante interessante e pode ser um forte candidato. O Atlético dos Arcos é sempre um ano muito difícil quando se desce do Campeonato de Portugal para a Distrital. Eu já passei por isso no Ponta Barca e às vezes nós achamos que é logo o principal candidato. É um ano muito difícil, o Valenciano reestruturou ali completamente e eu acho que tem um plantel de muita qualidade e acho que pode claramente se intrometer, e claramente a Correlhá também por aquilo que foi a época passada e pela equipa que tem, e acho que se calhar este ano ainda pode ficar um pouco mais forte. Também é um candidato. Estou mais um bocadinho na expectativa para perceber ali o que é que o Sorveira pode fazer, porque também conheço bem a estrutura, conheço bem o treinador, sei que trabalham bem e também tem ali bons jogadores. Também estou ali um bocadinho de expectativas. Eu penso que não fugirá muito destas equipas que referi. Agora o que prevejo é um campeonato com qualidade, bem jogado, com equipas bem treinadas e muito competitivo. Eu acho que pode ser um campeonato muito interessante de seguir. Rui, estamos a terminar, mas eu vou-lhe fazer mais uma pergunta que tem a ver com o seguinte: está a iniciar a terceira época à frente do Limianos, não é muito normal os treinadores, mesmo a este nível, conseguirem estar muito tempo no mesmo clube. O Rui Carvalhal vai para a terceira época com, digamos, resultados positivos, uns melhores, outros menos bons, mas de qualquer forma cumprindo os objetivos que estavam estipulados. Parece que há aqui uma identificação nesta altura entre o clube, entre o Rui Carvalhal. É um projeto que gostava de continuar ou está a olhar para outros, digamos, para outros cenários, para outros voos mais altos nesta sua carreira, que ainda não é muito longa, mas já com alguns resultados interessantes?
já é um bocadinho longa, já são 10 épocas como treinador, quase 10 épocas como treinador principal. Eu quase sempre comecei a segunda época, eu no Ponta Barca também comecei a terceira época, depois no Cerveira comecei uma segunda época, que a primeira foi interrompida pelo Covid, comecei uma segunda época, no Merlinense também estive uma segunda época, agora no Limianos vou para a terceira época, portanto tem sido um bocadinho esta realidade que tenho vivido para já na minha carreira de treinador. Obviamente que há aqui uma identificação muito grande. Eu sinto que as pessoas da direção de Limianos e os adeptos e os sócios gostam do nosso trabalho, apreciam o nosso trabalho. Obviamente que sabemos que os jogos são, os de futebol é resultados, nós temos que mostrar resultados e sabemos que há momentos que são melhores e momentos que são piores, isto faz parte da nossa vida. E sinto que eles gostam muito do nosso trabalho e eu particularmente também gosto muito de trabalhar no Limianos. Gosto muito da direção, gosto dos adeptos, gosto dos sócios, gosto das condições de trabalho que temos e gosto dos jogadores que temos tido, portanto sou um treinador neste momento que sinto prazer no clube onde trabalho, sinto que não me posso queixar de nada, obviamente que tentamos sempre fazer melhor, tentamos melhorar, não somos perfeitos, nem eu sou perfeito, nem eu, a minha equipa técnica, nem o clube é perfeito, mas sentimos uma boa união entre nós para fazermos um trabalho bom. Quando nós sentirmos que não é esse o caso, cada um vai à sua vida e cada um fará o seu percurso como terá que ser, porque isto não será eterno, mas neste momento não é isso que sentimos. Em relação ao futuro de carreira, quando eu era mais jovem, quando comecei, punha muitas etapas, achava que as coisas tinham um certo tempo para acontecer, mas que deveriam acontecer em certos trâmites. Neste momento não é muito isso. Eu tenho 37 anos, já estou na minha 7ª participação consecutiva no Campeonato de Portugal, portanto já estou feliz por aquilo que temos vindo a fazer e o meu foco agora é tentar fazer o melhor possível no Limianos nesta época, tentar vencer o máximo de jogos possíveis, tentar que o clube tenha sucesso e é dia a dia, isto nós vamos aprendendo com a vida, que isto é dia a dia, é treino a treino, é jogo a jogo e sem pôr muitas etapas. Gostaria muito, Mário, de continuar a que o futebol fosse uma grande parte do meu dia de trabalho e, se possível, que um dia seja apenas e só o foco do meu dia de trabalho. Isso gostava. Mas o que já estou a fazer neste momento já posso me sentir muito feliz porque já concretizei uma parte importante daquilo que era o meu objetivo, que era acordar de manhã e ir para o futebol. Só isso já sou muito feliz. Muito bem. Rui, muito obrigado por ter estado connosco. Muito obrigado. Julgo que deu para ficarmos a conhecer um pouco melhor o Rui Carvalhal e também aquilo que é o trabalho que está a ser feito pelo Limianos. O Limianos que joga só agora no dia 7 de setembro, joga de manhã, curiosamente, às 11 da manhã, com o Camacha, na jornada 4 do campeonato, portanto tem agora tempo a preparar essa jornada, tem quase 2 semanas, agora mais uma apenas, vamos lá ver. Portanto, Rui, muito obrigado, boa sorte para o Limianos e com certeza acabaremos de falar mais vezes ao longo desta temporada. Muito obrigado, Mário, um grande abraço a ti e ao Miguel e a todos os nossos ouvintes e tudo bom e obrigado pelo convite. Muito obrigado. Ficou então a entrevista com a Rui Carvalhal, o técnico do Limianos, deixar-nos aqui algumas ideias daquilo que vai ser esta versão 2025-2026 do Limianos. O Limianos que quer fazer o melhor campeonato possível. Já vimos aqui, o Rui Carvalhal não quer assumir. Aliás, eu julgo que ele tem alguma razão naquilo que diz. Tem razão no sentido que eu tive a ocasião de ouvir até ainda esta semana declarações do presidente do Jaime Matos, e ele fala exatamente da questão do estádio. É uma questão fundamental e não há como, digamos, fugir a isto. Ou seja, o Limianos não tem, nesta altura, condições para competir na Liga 3. Mesmo que pudesse lutar por esse objetivo, seria, a curto prazo, seria difícil conseguir atingir esse objetivo. Sim, eu não tenho dúvida nenhuma, já também ouvi um bocadinho a entrevista do presidente Limianos. Eu, enquanto treinador, e o Rui, eu conheço muito bem, o Carvalhal, vai querer ganhar os jogos todos. E depois se verá. Se subir, é um problema, já não é um problema técnico, já é um problema da direção. Acho que o Rui e todos os treinadores nestas condições, eu percebo a situação de Limianos, percebo as condições, mas depois, se não quiser ir à Liga 3, pode não ir. Agora, os jogadores, a equipa técnica e mesmo a direção, se puderem ficar em primeiro, não vão deixar ficar em segundo só a pensar que para o ano não podem competir na Liga 3. Não tenho dúvida nenhuma, porque senão também, Mário, desculpa lá que te diga, não criavam estas condições como criaram este ano e os últimos 2 anos. Percebe-se
e até pela excelente entrevista que o Rui deu aqui, percebe-se que é um clube que sabe o que quer, sabe o que faz, e quando é assim, as coisas não... Tem tudo para correr bem. Tem tudo para correr bem. Antes de tentar e de conseguir esse objetivo, tem que haver digamos, uma preparação, tem que haver, digamos, toda uma estrutura que tem que ser criada. Exatamente, e no fundo, nós sabemos... É aquilo que eu penso que eles estão, que o Limiano estará a tentar fazer. Sabemos que há ali um trabalho importante da direção, no sentido de tentar dotar o clube dessas Sim, e nós sabemos aqui, quando o Bienense subiu à Liga 3, que houve aqui muitas situações entre se calhar a principal foi o estádio, o Bienense tinha um estádio, tinha um relevado natural, e mesmo assim não estavam reunidas as condições para disputar a Liga 3. Nós sabemos disso. Tu se calhar muito mais do que eu, porque se calhar vivenciaste muito essa situação, e foi muito difícil ao Bienense na Liga 3 criar as condições em termos organizativas para estar preparado, e que se exige na Liga 3 para estar preparado para isso, e isso é um problema que o Jaime, o Presidente, sabe muito bem disso. Mas pronto, em termos desportivos, e eu falo enquanto treinador, eu acho que o Carvalhal não se conseguir, e eu acho que tem todas as condições para o conseguir, e ele tentou aqui não elevar muitas expectativas. Exatamente. Porque se calhar foi como nós falámos, o primeiro ano teve muito bem, o segundo, e ele disse que conseguiu objetivos, isso não está em questão, conseguiu a manutenção, mas depois desta experiência de um ano muito bom, um ano menos conseguido em termos de resultados, eu acho que o Limianos tem... E é um trabalho que está feito, não é? Está feito. E, a partir daí... E percebes, e Mário... O objetivo é sempre melhorar aquilo que se vai conseguindo. Exatamente, fazer, a ideia é mesmo essa, porque senão não era preciso tamanha a organização, e acho que o Limiano está-se a organizar muito bem, e pronto, e se conseguir a subida à Liga 3, que não é fácil, nós estamos aqui... Estamos a falar, quando falamos em subir, falamos em entrar na fase de subida. Exatamente, porque depois ainda há mais uma exatamente. Mas a verdade a verdade também é que o Bienense, quando entrou nessa zona de subida, conseguiu subir, e nós temos que acreditar. Aliás, as equipas da Série A, ao contrário do que se diz muitas vezes, têm conseguido sempre levar a melhor sobre as equipas da Série B. Exatamente. Vamos esperar. Bom, estamos já nos últimos minutos da emissão, uma vez que tivemos aqui a conversa com o Rui Carvalhal, e portanto temos ainda algumas coisas para falar sobre ainda a jornada 3, porque eu não queria deixar de tocar aqui um ponto, e há pouco no arranque falámos sobre os resultados das duas equipas, do Monção e do Vianense, na jornada 3, duas derrotas nesta jornada. Porque no caso do Monção, o Monção perdeu por 4-0 na deslocação à Camacha, e aos 25 minutos já perdia por 3-0. Eu, por aquilo que soube, a viagem, ou melhor, toda a planificação também não me parece que tenha sido a melhor. Ou seja, aquilo que sei é que a equipa saiu muito cedo no sábado, ou seja, houve uma noite, e o Paulo Almeida referiu esse aspecto, e foi verdade, saiu muito cedo, portanto foi uma noite sem dormir, digamos assim, e essas questões às vezes também têm que ser ponderadas, porque de facto há aqui uma alteração de hábitos, não houve descanso suficiente, não digo na véspera, porque os jogadores pernoitaram de sábado para domingo, mas o jogo tem condições diferentes, muito calor, cerca de 27, 28 graus na Madeira no fim de semana, a umidade, numa zona alta, e o Paulo Almeida referiu isso, que se calhar a equipa não estava preparada para esse impacto, e a verdade é que aos 25 minutos perdia por 3-0, e depois foi tentar, digamos, evitar que os danos fossem maiores. Mário, e nós por acaso falámos disso aqui na sexta-feira. Nós alertámos para isso, e pela experiência também que nós tivemos há 2 anos, quando o Bienense... Há três, o tempo passa depressa. Alertámos, e eu falei aqui quando na entrevista do Paulo Almeida, e ele não referiu muito isso. Não falou muito sobre isso, e também é o primeiro ano que ele está a treinar a Campeonato de Portugal, embora é uma pessoa que já jogou muitos anos como jogador na altura na terceira divisão. Eu alertei, porque jogar na Madeira, a logística, a tal viagem, até a estrutura não está preparada para isso, e às vezes nós cometemos erros, e eu lembro que há 3 anos no Bienense, onde eu estava como dirigente, cometemos alguns erros, e se nós não diluirmos esses erros, se calhar a preparação para um jogo na Madeira não é fácil. A viagem, os horários... E para muitos jogadores que foi a primeira vez, se calhar, que evidentemente, Mário. E depois eu também referi nisso ao Paulo, que até os jogos são de manhã,
às 11 horas. Mesmo por acaso este foi à tarde. Sim, mas mesmo os jogos, o Limianos vai ter o jogo às 11 horas, mesmo os próprios jogos jogarem às 11 da manhã, isto muda tudo. Jogar com as equipas da Madeira altera completamente aquilo que nós estamos habituados. E depois também não podemos esquecer uma situação muito importante. O Camacha é uma excelente equipa, e o Monção vem do campeonato distrital e está a ter dificuldades. Também temos que ver isso. E podemos dar aqui o exemplo, quando nós fomos à Camacha no Vianense, estava um dia uma tempestade, não se via, nós já falámos sobre o jogo, mas também, e agora aqui brincando um bocado com a situação, é verdade que não se via, mas eu às vezes na altura, o jogo contava muito pouco para o Binense na altura, não se via quase nada, mas era sempre o Camacha que estava a atacar. E eu às vezes na brincadeira, no final do jogo, a brincar com os meus colegas da direção e com a equipa técnica, dizia, pá, está tudo muito bem. Não sabia nada, mas era sempre o Camacha que atacava. Isto a propósito de dizer que aos 20 minutos, dar este exemplo, que aos 20 minutos o Camacha estava a ganhar 3-0 aos 25 minutos, porque além da qualidade tem este fator todos que lhes permite, se calhar, ter feito uma entrada que se calhar o Monção não estava preparado, e se calhar o Bienense na altura não estava preparado para aquilo. O Bienense não atacava, eles não sabia nada, mas quem atacava era o Camacha, e se calhar o Monção também não estava preparado para isso. É isso que eu digo. Jogar com as equipas da Madeira tem aqui particularidades, mesmo jogos em casa, por ser, normalmente são na parte de manhã, e então a logística de ir à Madeira, além da qualidade, e aqui o nosso amigo Rui Carvalhal pôs o Camacha num dos candidatos. Vamos ver, eu ainda não consigo dizer isso, mas se calhar o Camacha tem uma excelente equipe, e pronto, e eu também já previa, e tinha falado isso na última sexta-feira, se calhar não era... E depois aquela questão que também, a falta de confiança, evidente, os resultados que não aparecem, tudo isso acaba por ser, digamos, determinante também, se calhar, infelizmente, se calhar se estivéssemos a falar de um Monção com 2 vitórias, se calhar esta diferença era reduzida, estes fatores todos eram reduzidos pela qualidade do Monção e pelo estado anímico da equipa. Isto tudo, com as condições, com o estado anímico, com N situações, permitiu que se calhar aos 20 minutos, isso aconteceu na distrital, acontece também muito. No fundo, terá sido uma aprendizagem também para a equipa técnica, para os jogadores, não tenho dúvidas que do Desportivo da Monção. Exatamente, até a própria estrutura. Exatamente. O Monção, e rapidamente para concluir, que agora eu julgo que vai ter os próximos 2 jogos são muito importantes, porque joga para a taça com o Vila Verdense, que não sabemos o que é o Vila Verdense nesta altura, penso que pouca gente sabe, e depois na jornada seguinte, na 4ª jornada, o Monção recebe também o Vila Verdense para o campeonato. Ou seja, para a equipa do Paulo Almeida, estes próximos 2 jogos são fundamentais até pela questão da confiança que é necessária, de facto, ganhar, conquistando resultados positivos. Mário, gostava de comentar esses 2 jogos, mas eu acho que não sei se esses jogos se irão se realizar. Para já, não temos nenhuma informação. Tenho adiado os jogos todos, eu tentei... Ao obter alguma informação, não se sabe muito, começa-se a dizer que se calhar não irão jogar. Já vimos nas redes sociais ex-treinadores até o Rogério aqui de Viana a falar sobre as más condições que tinham no futebol feminino, e também vimos o antigo treinador também da equipa Sena também a falar sobre isso. Neste momento, falar sobre esses jogos é muito claro. Mesmo que o Vila Verdense inicie os próximos jogos, acho que de facto são bons jogos para passar a próxima eliminatória da Taça de Portugal e para arrecadar os 3 pontos, porque eu acho que quando eu falei com o Bienense, se calhar começou a pré-época muito, muito, muito tarde. Imagina agora o Vila Verdense. Eu acho que tudo se conjuga para 2 vitórias do Monção, porque também o Monção tem qualidade. Exato. Agora, muito sinceramente, não sei se esses 2 jogos vão se realizar. Esses 2 jogos para o Monção. Rapidamente também, olhando um bocadinho para o Vianense, eu sei que não viste o jogo, mas já falámos um bocadinho sobre o que é que aconteceu, e eu tive a ocasião de acompanhar o jogo e de o transmitir para os ouvintes da Rádio Geis. De facto, o Vianense não fez uma boa primeira parte. O técnico, o Filipe Mesquita, nas declarações que fez, reconheceu que a equipa não esteve bem na primeira parte, melhorou na segunda parte, mas depois o Bragança mostrou o tal lado que tem sido importante, uma equipa muito aguerrida, muito, muito combativa, uma equipa muito difícil de bater. Não é por acaso que terminou 3 jogos em inferioridade numérica, e mesmo assim conseguiu ganhar 2 deles e empatou com o Tirsense.
e mesmo já no tempo de compensação. Ou seja, é um Vianense que nota-se... Há aqui alguma evolução, mas ainda não está a chegar para aquilo que o Filipe Mesquita pretende. Sim, eu temia, acreditava que depois da excelente prestação contra o Tirsense, que podia dar aquele clique para ser uma equipa competente em Bragança, mas pronto, isto, se calhar vai ser a primeira fase do Belenenses, vai ser estas oscilações. Não podendo oscilar muito, porque os pontos têm que começar a aparecer. Porque infelizmente o campeonato já vai para a quarta jornada, isto está a andar. É importante, e eu disse aqui na semana passada também, é importante o Belenenses ganhar 2-3 jogos. Eu acho que quando conseguir esse registro de 2-3 vitórias consecutivas, vai lá para cima, mas tem que as conseguir. Conseguiu um empate, infelizmente, se calhar merecia os 3 pontos até pelo jogo que fez com o Tirsense. E se calhar não deu aquele passo em frente de ser uma equipa competitiva, porque pelo que disseste e pelo pouco que soube do jogo com o Bragança, a equipa se calhar não esteve ao nível que esteve a semana passada, e isto permite-me dizer que a equipa ainda não está neste momento, não está com aquela confiança para fazer 2 jogos ao mesmo nível. O dado, digamos, positivo da questão, isso também foi salientado, é que já há aqui alguns regressos, alguns jogadores que não estavam em condições e que estão a começar a voltar ao ativo, digamos assim, e também a tal sequência. Eu sei que não vai ser um jogo fácil no domingo em Valença, porque é um derby distrital. Depois também há uma recepção ao São Martinho, que será teoricamente uma das equipas mais frágeis do campeonato. Também poderá ser aqui um bom momento para o Vinense inverter, digamos, este ciclo. Sim, eu acho que sim. Estas 2 semanas vão ser importantes, porque nós tínhamos falado também na semana passada os 2 jogadores que entraram e insistimos a dizer que queimaram, que foi para queimar um bocadinho o tempo, e estes jogadores acho que nem à convocatória foram. Sim, o Saliu, regressaram muitos jogadores, o Joel também, que já jogou, o Ricardo Sousa. Já se percebeu que as soluções aumentaram, se calhar estes jogadores ainda não estão em condições para jogar 90 minutos, e estas 2 semanas vão ser importantes. Se calhar o Filipe Mesquita na taça, se calhar vai tentar dar mais minutos a esses jogadores, porque apesar do Belenenses ter a obrigação de ganhar em Valença, porque existe diferença, vai ser o primeiro jogo também do Valenciano, que ainda não teve competição, mesmo vai ser importante para dar minutos a esses jogadores, para que depois no jogo em casa contra o São Martinho, com uma equipa que se calhar nós pensámos que tem algumas fragilidades, e agora até perdeu aqui por números exagerados, para tentar passar a eliminatória, ganhar os primeiros 3 pontos em casa, e estas 2 semanas vai ser muito importante na minha perspectiva para o Belenenses dar o tal salto em termos de qualidade. Porque, como se costuma dizer nesta altura, o tempo é o melhor conselheiro, ou seja, o trabalho, o ganhar confiança é fundamental para que as equipas consigam, digamos, entrar no ritmo certo. Sim, era importante até parar uma semana, mas sendo um adversário que eu acho que apesar de Valenciano ter qualidade, é um jogo importante para dar estes minutos aos jogadores, não perdendo o objetivo de passar a eliminatória, porque nós sabemos que a taça às vezes nos dá algumas surpresas, mas é importante competir, fazer um jogo, passar a eliminatória, ganhar confiança, e para depois no domingo a 8 estarem preparados para ganhar o primeiro jogo contra o São Martinho e somar a passagem, estes 3 pontos, para ser o mais neste momento para o Belenenses. Porque o Belenenses vai ter um adversário que falámos aqui há pouco, falava aqui o Rui Carvalhal, o Valenciano, foi uma equipa que levou diria não digo uma grande, mas uma alteração bastante sensível em termos de plantel, e claramente apresenta-se como uma das equipas que promete lutar também pelos lugares da frente no campeonato da primeira divisão distrital, juntamente com Correia, Ponta Barca, Atlético dos Arcos. É uma equipa que pode também aqui surpreender, digamos assim, em função daquilo que conhecemos da valia de alguns dos seus jogadores. Sim, percebeu-se que a nível de reforços houve um cuidado de melhorar bastante a equipa do Valenciano este ano. Eles ficaram com um leque de jogadores já da época passada, mas reforçaram-se. Foi das equipas que se melhor reforçaram na minha perspectiva. Embora eu acho que ainda não consegue chegar à Barca e à Carrolhá, principalmente estas 2 equipas, mas vamos ver, o campeonato é muito longo,
Mas neste momento, como é o primeiro jogo a sério do Valenciano, acho que o Belenenses tem toda a obrigação de ganhar e aproveitar para ganhar moral, para esses jogadores ganharem minutos, para ganhar esses jogadores melhores condição física, para passarem a próxima eliminatória, para estarem preparados para um jogo muito importante em casa contra o São Martinho. E mesmo para concluir, porque estamos em cima do tempo, uma nota, porque este fim de semana joga-se a Taça de Portugal. Já aqui falámos dos jogos, o Monção joga com o Vilaverdense em Vila Verde, o Vianense vai a Valença num derby distrital, o Limianos vai ficar de fora porque ficou isento. E há aqui a estreia do Correlhá, que joga em casa com o Valpassos. O Correlhá, que esteve já na taça há uns anos atrás, mas penso que não pôde jogar no seu campo, tenho essa ideia. Agora houve ali um melhoramento das condições do estádio da Correlhá, e joga com o Valpassos, que é uma equipa da Distrital. De Vila Real, penso, de Vila Real, exatamente. É uma boa possibilidade do Correlhá poder seguir em frente, não deixa de ser importante para estas equipas do distrito e até para o Correlhá poder continuar em frente na prova. Sim, não sabendo muito bem a qualidade do Valpassos, sabendo a qualidade que tem a Correlhá, jogando em casa duas equipas da Distrital, embora a Correlhá vai ter o mesmo problema do Valenciano, o primeiro jogo oficial, mas jogando no seu renovado campo, porque aumentaram as dimensões e o sintético também é muito bom. Eu acho que a Correlhá pode passar essa eliminatória. O Correlhá, que tem vindo a fazer uma aposta interessante em termos desportivos, em termos de estruturas, digamos assim, também não deixa de ser um momento de afirmação para este clube. Sim, sem dúvida. É uma equipa também que se percebe, com o Fábio como presidente, percebe-se que tem uma linha orientadora muito bem definida. Um bocadinho a par também com o Limianos, percebem-se o que quer, houve uma continuidade da equipa técnica, reforçaram-se, assumidamente eles querem a subida e vão querer também passar esta primeira eliminatória da Taça Portugal, porque eu acho que esta está ao alcance da equipa da Correlhá. Muito bem, e vamos terminar, não há tempo para mais, fica a nota para estes jogos da Taça de Portugal. Vamos estar em Valença, a Rádio Geis vai estar em Valença a acompanhar o jogo entre o Valenciano e o Vianense no domingo a partir das 17. Vamos também ter atenção ao que vai acontecer na Correlhá, no jogo entre o Correlhá e o Valpassos, e também em Vila Verde, nesse jogo entre o Vilaverdense e o Desportivo de Monção, sendo que o Limianos ficou isento desta primeira eliminatória. Está tudo dito. Uma vez mais, obrigado ao Miguel Quitos, também ao Celso Carvalhosa, que controlou tecnicamente esta nossa emissão de sexta-feira. Regressamos de hoje 8 dias, entre as 21 e as 22 horas. Muito boa noite. JCFM.